Ok, como prometido, nós estamos agora com a nossa apostila da legislação, a norma 03, para poder passar com você os pontos mais importantes que podem ser exigidos na prova, o conhecimento geral sobre as normas da Marinha. Então, basicamente, o que estamos estudando aqui, essa apostila foi formulada na mais atual e última regulamentação da norma 3, que foi feita na portaria 29, no dia 21 de fevereiro de 2013, onde ela estabelece algumas padronizações para o funcionamento de aulas e a obtenção de carteira de habilitação amadora, ok? Como já conversamos antes, mas redizendo e pontuando, a prova de motonauta ou arraiz amador pode ser convencional ou eletrônica, elas vão ser constituídas de 20 questões para motonauta ou 40 questões para arraiz amador. Qualquer uma das duas você tem que ter 50% de acerto. A de motonauta você tem 1 hora e 30 minutos e a de arraiz amador você tem 2 horas. Acertou 50%, você está aprovado, ok? Porém, algumas pessoas imaginam que uma prova com menos questões ela é mais fácil do que uma com mais questões. Eu não concordo. Imagine você só vou te fazer uma pergunta, você só tem uma chance para acertar. Não é melhor ter 10 perguntas e você tem 5 chances de acerto e 5 chances de erro? Então, quanto mais pergunta, você está mais confortável. Você pode não dominar um assunto tão bem e outro muito bem, tá bom? Então, basicamente, nós temos aqui algumas siglas. Nós temos o que estamos estudando é a legislação náutica, né? Que ela para a segurança do tráfego aquaviário. Nós temos o IMO, que é a Organização Marítima Internacional, é uma agência especializada da ONU que trata de assuntos relativos à navegação, e o Brasil faz parte desta entidade, e ele escolheu o IALA-B, que é um grupo de normas que o Brasil escolheu para seguir. Nós temos a MB, que significa Marinha do Brasil, que é a autoridade máxima no meio aquático. Nós temos a DPC, que é o Departamento de Portos e Costas, ele que estabelece normas de tráfego e, ao mesmo tempo, é ele que faz alguns julgamentos de algumas situações mais críticas, de alguns problemas na navegação. E nós temos a Capitania dos Portos, suas delegacias e agências que são autoridades marítimas a fim de fiscalizar se tudo está sendo cumprido por marinas, por embarcações, por proprietários, a fim de não poluir, a fim de gerar segurança no tráfego aquaviário. A Capitania dos Portos é a atribuição dela e suas agências fiscalizar o tráfego, né, aquaviário, nos aspectos ativos, como também reunir documentações, provas e local para que você faça algumas defesas e busque maiores informações. Cabe aos municípios estabelecer e ordenar os usos das praias. Então, não cabe à Marinha dizer onde é local de parar jet ski, iate, lancha ou banhista. Cabe aos municípios, como por exemplo, Prefeitura de Marechal Deodoro, Prefeitura de Maceió, Prefeitura do Rio de Janeiro, é ela que vai informar aonde é o local do banhista e onde é o local de parar barco, ok? Então, cabe ao município. Como também, eles poderiam utilizar da competência, como também de monitorar esses trabalhos e no descumprimento notificar, multar, como é o caso da SMTT, no caso de veículos, ok? O jet ski ele foi separado da categoria arraiz amador e desde 2 de julho de 2012 ele tem uma categoria própria de habilitação, ok? Então, basicamente, esta é a novidade de todo esse processo. Dispensa de habilitação. Se a pessoa estiver conduzindo um dispositivo flutuante ou alguma embarcação que seja miúda, sem propulsão, e caso tenha propulsão, que ela não tenha mais do que 30 HP, ele é dispensado de habilitação.
não, você poderia ter ele participando de um grupo, no máximo um cadastramento, como o caso dos canoeiros. Vamos ter o cadastramento, quem é canoeiro, quantas canoas tem, está aumentando, então para título de estudo estatístico, ok? Nós temos as categorias de amadores, né? Os amadores nós temos veleiro. Vamos agora ver a categoria de amadores. Nós temos aqui algumas categorias que quero passar para vocês. Veleiro é alguém que conduz uma embarcação sem motor, ela realmente a locomoção é feita a força através de suas velas, e ela está no limite da navegação interior. Isso, uma criança com 8 anos, com autorização de seus pais, ele poderia praticar, velejar com a supervisão de alguma entidade, coisa do tipo. No caso do motonauta, ele pode conduzir somente moto aquática nos limites da navegação interior. Arraiz amador pode conduzir embarcação no limite da navegação interior, exceto moto aquática. Ok? O que vem a ser a navegação interior pleno interior de porto, até 2, 3 milhas da costa, é onde se limita mais ou menos o porto, né? Coisa do tipo. Passou daí, você já começa a enfrentar uma situação de mar aberto, que somente os mestres é que estão habilitados a navegar além dessa navegação interior até 20 milhas da costa. E temos o capitão, que esse não tem limite para poder navegar. Porém, mesmo assim, ele não pode conduzir moto aquática. Como eu já falei a respeito do veleiro, 8 anos com autorização dos pais, 18 anos qualquer categoria. Porém, qualquer categoria maior, o pré-requisito dela é você já estar habilitada na que antecede a ela. Então, para ser capitão, você primeiro tem que ser mestre. Para ser mestre, tem que ser arraiz. E por aí sucessivamente. No caso da validade da habilitação, são de 10 anos, renovável, sem obrigações de exames. Simplesmente você vai fazer uma atualização cadastral. Aquaviário são todas as pessoas que estão à frente de uma embarcação com fins lucrativos. Então, alguém me pergunta, posso me habilitar para arraiz amador e trabalhar? Não. Essa habilitação de aquaviário ela é oferecida de forma praticamente gratuita por parte das capitanias da Marinha do Brasil. A fim, ela abre algumas turmas, dá alguns treinamentos, pessoas que pensam e sonham e precisam e acham conveniente trabalhar com a náutica. Okay? Então, a habilitação parece mais ou menos um passaporte. Para cada curso que você faz, auxiliar de convés, coisa do tipo, você recebe uma certificação nessa habilitação. Autoridade do comandante. Olha, o comandante ele pode ser denominado como mestre, arraiz ou patrão, coisa do tipo. Ele tem toda a autoridade à frente daquela embarcação, principalmente no que se diz respeito à segurança. Então, o comandante ele tem que ser respeitado, se fazer respeitado, não descumprir nenhuma norma, principalmente as de segurança, verificar de forma regular sua embarcação, fazendo inspeções de forma regulares, verificar vazamento, funcionamento de bateria, abastecimento antes de fazer um planejamento, antes de sair para navegar, quantidade de coletes, posicionar todo mundo a bordo de forma correta. Então são muitas as obrigações, né, do comandante. Ele tanto tem muita autoridade como também ele tem obrigações. No caso de embarcações, como nós já conversamos, é qualquer construção, inclusive plataformas flutuantes, quando rebocadas ou fixas, sujeita à inscrição na autoridade marítima. Então, qualquer coisa que flutue, realmente ele vem a ser uma embarcação.
até uma plataforma flutuante, por exemplo, de petróleo, de exploração, ela é uma embarcação, precisando estar regulamentada junto à Marinha. Cadastro da embarcação, olha, nós vamos separar a palavra cadastro e separar a palavra registro. Elas parecem a mesma coisa, mas o cadastro é uma iniciativa simplificada, onde embarcações de menores de 12 metros, elas basicamente elas são feitas, um simples cadastro nas capitanias, né? Não tendo que cumprir vistorias a cada 2 anos, coisa do tipo, para saber se está poluindo ou não. Isso daí é uma necessidade de embarcações de maior porte, ok? Então, a diferença entre cadastro e registro são embarcações acima de 23 metros, né? Acima de 23 metros tem que ser registrado no Tribunal Marítimo e cumprir algumas exigências, alguns rigores maiores. Já o cadastro simplificado são embarcações menores que 23 metros, eu falei em média 12 metros, mas relevem essa informação que eu acabei de passar, e sim considere menores de 23 é cadastro, maiores que 23 é registro no Tribunal Marítimo, que é também simplificado com a sigla TM. Inspeção naval. É uma atividade de cunho administrativo que consiste na fiscalização do cumprimento da LESTA e RLESTA, né? Basicamente é isso que nós estamos estudando. E ele não é a Capitania dos Portos, suas agências ou delegacias que criam essas normas. Quem criou foi a Diretoria de Portos e Costas, a DPC, para exercer seu papel de fiscalização das normas. Instalação equipamento localizado, instalação de apoio. É uma instalação equipamento localizado nas águas de apoio à execução das atividades nas plataformas. Então, no caso, fornecimento de almoço, manutenção, pintura, trabalhou para uma plataforma, movimentação de carga, terminais, isso é chamado de instalação de apoio. Olha lá, lotação. Lotação é a quantidade máxima de pessoas autorizadas a estar em cima daquela embarcação. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma embarcação que era para 2 tripulantes e 8 passageiros. Qual é a lotação? 10 pessoas. Então, a lotação é o somatório de profissional, tripulante, não tripulante, mais passageiro. Tá bom? A margem das águas é onde exatamente o terreno onde recebe o toque das águas. Então, isso é chamado de margem das águas. Navegação em mar aberto é quando não há nenhuma barreira natural. Né? Então, basicamente, quando não tem barreira natural, podemos considerar ela um mar aberto e está fora dos limites das águas interiores. Navegação interior é uma navegação estritamente interior, abrigada, e ela é dividida em 2 áreas, área 1 e área 2. A área 1 é 100% abrigada, tipo, por exemplo, um lago, onde eu posso andar com aqueles barquinhos de alumínio. E a área 2 ela é parcialmente abrigada. No caso, se você tem uma embarcação que ela é uma embarcação para águas abrigadas categoria 2, você vai poder realmente enfrentar um pouco de onda, uma situação adversa. Já com barco de alumínio, não é permitido, porque você está oferecendo risco à sua vida e à vida das pessoas, ok? Então, basicamente, perceba que mesmo você estando habilitado, com conhecimento de enfrentar alguns tipos de águas, você muitas vezes não tem uma embarcação habilitada para tal fim, entendeu? Então, muitas vezes você tem uma habilitação para ir para mar aberto, mas a sua embarcação não está homologada para ir para mar aberto, podendo oferecer um risco também. Então,
tem que haver um casamento entre habilitação e capacidade e homologação daquela embarcação para tal fim. Ah, eu sou capitão, eu posso ir daqui até o Japão. A sua habilitação permite isso. Mas você tem uma embarcação compatível para esse fim? Não, não tem, então não pode ir. Ok? Então, realmente, fique atento a esse ponto. Passageiros são todas as pessoas que não têm nenhuma obrigação a bordo. A arqueação bruta, ela está interligada com esse tópico aqui, o registro no TM. O que foi que eu comentei? Embarcações maiores que 23 metros, elas têm que fazer um registro no TM. Porém, tinha pessoas que tinham embarcação com 22, com 20 metros, e estava fazendo uma embarcação bem mais larga e bem mais alta, onde estava com um volume cúbico acima de uma média. Né? Então, para poder ninguém fugir da norma no aspecto registro no TM, ele prende entre arqueação bruta no máximo de 100 metros cúbicos ou 23 metros. Plataforma, ela pode ser uma instalação fixa ou flutuante destinada a uma atividade direta ou indireta relacionada com pesquisa, exploração de recursos oriundos do leito das águas, subsolo, que é o caso do petróleo e coisa do tipo. Ok? Então, plataforma vem a ser exatamente isso, pode ser fixa ou flutuante. Profissional não tripulante. Quem é um profissional tripulante? São pessoas que trabalham embarcadas, porém elas não têm nada a ver com a navegação. Exemplo, um eletricista, um encanador, um cozinheiro. Ele trabalha embarcado, mas ele não é tripulante. Tripulante tem que ter alguma associação com responsabilidade sobre a navegação. Prático. Ele é um aquaviário, é uma pessoa que conhece muito bem uma região, né? Ele pode estar somente embarcado e não ter responsabilidade sobre direta. Ele pode não ser o piloto, né? Ele pode não ser o piloto, mas ele conhece muito bem a região. Então, muitas vezes até nós orientamos você que vai se habilitar, está habilitado, comprou uma lancha nova, você pode e deve ser realmente o comandante da sua embarcação. Para isso você está fazendo esse curso. Porém, as primeiras saídas, é interessante que você contrate um prático que conhece a região. Você não está chamando a pessoa para pilotar, está chamando ela para te orientar onde é bom para pescar, aonde tem pedra, aonde não tem pedra. Por quê? Você pode ser um ótimo comandante, mas você não é obrigado a ter certeza onde tem pedra, onde não tem pedra. Então, você pode navegar muito bem no Rio de Janeiro, e ao se locomover para uma outra região, você realmente a cada 5 minutos você vai estar fazendo uma besteira por não conhecer aquela região. Proprietário. Olha só, proprietário é diferente do comandante. Esse proprietário, ele não precisa ter habilitação para ser dono. Então eu comprei uma embarcação, quero dar de presente para meu filho que só tem 16 anos, ou para minha esposa que não tem habilitação nenhuma, ela poderá registrar no nome da empresa ou no nome da sua pessoa física aquela embarcação. O proprietário, numa embarcação de forma corriqueira, ele pode receber 2 nomes de proprietário, aquela embarcação, para poder eventualmente, numa venda, caso a embarcação seja dos dois, ela não possa ser feita de forma individual. Nós temos o caso do registro da embarcação, né, que eu já comentei sobre o porte para ser necessariamente ser feito o registro. São 24 metros, né, são 24 metros ou mais. Nós temos a tripulação de segurança, é uma quantidade mínima de pessoas ou exigência do próprio estaleiro, que para operar aquela embarcação são necessários 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 pessoas, dependendo realmente do tamanho da embarcação. E se a embarcação, numa abordagem, ela tiver menos tripulante do que é para se ter,
essa embarcação ela terá que interromper a sua singradura a fim de regularizar essa pendência. Como eu já conversei antes, tripulantes são pessoas que são envolvidas, responsáveis com a navegação. Vistoria é uma ação técnica administrativa, ela é executada de forma eventual ou periódica, dependendo do porte da embarcação, a fim de prevenir poluição do meio ambiente, condição de segurança, habilidades da embarcação, da plataforma. Em resumo, é saber se a casa está para cair ou não está. Então, essa vistoria, dependendo do grau de risco e de qual é a proposta daquela embarcação, ela tem que ser feita de forma periódica. E é por isso que tem muita gente que quer fugir dessa tipo de vistoria, não registrando no tribunal marítimo, porque uma embarcação de menor porte, ela não tem essa exigência. Já uma embarcação de maior porte já faz parte dos trâmites de propriedade, passar por vistorias a cada período, podendo ser mais longa ou mais curta. Olha só, agora nós temos uma situação que é a suspensão da sua carteira de habilitação amadora, a CHA. No descumprimento das competências estabelecidas e aplicável ao comandante, a suspensão do certificado de habilitação ela pode ser até de 12 meses. Então, caso você descumpra, repita alguma imprudência, coisa do tipo, e a penalidade financeira não seja a melhor alternativa somente para a sua situação, as capitanias ela têm autonomia para poder suspender a sua habilitação por um período de até 12 meses a fim de lhe disciplinar. Como eu já comentei sobre a situação de responsabilidades do comandante, nós temos aí uma série de responsabilidades do comandante, vistoriar de forma regular, fazer cumprir a bordo a legislação, as normas, regulamentos, cumprir a bordo o procedimento estabelecido para a guarda da vida humana, manter a disciplina a bordo, lavratura em viagem, termos de nascimento, óbito ocorrido a bordo, nos termos da legislação específica. Olha, pessoal, nesse quesito, a gente fala de óbito, a gente fala de nascimento, principalmente que a gente só imagina que a navegação ela só está condicionada a uma situação corriqueira de final de semana, mas existem muitas pessoas de porte de embarcação que elas levam semanas, meses atravessando oceanos. No meio dessa travessia pode haver um falecimento, pode haver um nascimento e precisa que alguém seja o responsável em levar às autoridades o que aconteceu naquela travessia. Óbvio, e com testemunha ainda é melhor ainda. Né? Então, principalmente se está fazendo uma viagem no transatlântico, está fazendo uma passagem aqui do Brasil para a Europa. Isso leva uma semana sem ver terra. No meio desse transporte, possa ser que alguém venha a falecer ou alguma gestante possa ter algum menino. Então, quem é que vai certificar que a criança nasceu dia 22, 24 ou 26? Foi 7 da manhã ou foi 10 da noite? Foi do pai A, do pai B ou do pai C? Então, tudo isso aí faz muito sentido. E a obrigação do comandante é relatar fatos, acidentes, qualquer coisa que possa ter ocorrido, assim, a fim de melhorar a segurança, ser verificado pelas capitanias e também gerar estatísticas, até para poder ser feito algumas melhorias. A respeito das autoridades eu já falei, não vou repetir, está aqui fazendo parte do material. Do mesmo jeito que ele é o super-homem para tomar conta da embarcação, uma hora ele pode ter um impedimento, pode ter um desarranjo estomacal, pode ter uma dor de cabeça, pode levar uma queda, pode perder a visão, um monte de coisa pode acontecer com o comandante, ele pode estar impedido. Numa situação dessa, é muito importante que tenha pessoas habilitadas para fazer e dar continuidade à navegação.
ok? E nós temos aqui o bloqueio. No caso de bloqueio de processos, esse é um artifício bem interessante que a Marinha utiliza a fim de regularizar qualquer que seja a embarcação no ato de sua transferência. Então, basicamente, o que é que acontece? Vamos dizer que você tenha 10 embarcações e uma delas, vamos por exemplo, uma moto aquática, você recebeu uma multa, né? Recebeu uma multa no ano de 2010. Aí agora você vai vender uma outra embarcação que não tem nada a ver com essa moto aquática, é um bote, é uma lancha. E no momento que for transferir essa embarcação, que não tem nada a ver com aquela penalidade, vai ser visto que no seu CPF consta pendências. Então, com isso, até ser regularizada a pendência da moto aquática, você vai ter o seu processo bloqueado, tanto de compra de um equipamento novo, como a transferência para uma outra propriedade. Então, conclusão, não deixe para lá qualquer notificação, porque depois de 1, 2, 3, 5 anos, a situação vai ficar mais complicada, impossibilitando qualquer defesa. Então, cometeu algum deslize, fez alguma coisa não tão coerente a respeito da Norman, vá lá, apresente sua defesa, faça de forma correta os procedimentos. Temos agora os tipos de navegação. Nós temos longo curso, cabotagem, apoio marítimo, apoio portuário e interior. Interior nós já conversamos, apoio portuário nós já vimos também, que é similar ao apoio marítimo, né? Então, se existe realmente empresas e embarcações a fim de dar apoio ao porto, como também a logística marítima, né? Então, basicamente, nós já vimos. Agora, o que nós não vimos foi cabotagem e longo curso. Longo curso é realizado entre portos brasileiros e estrangeiros, que aí realmente ela é mais associada a capitão amador. Já de cabotagem é quando há uma navegação costeira, que ela vai de porto a porto, ok? Então, basicamente, essa é uma navegação de cabotagem. É caracterizada infração qualquer quebra em inobservância dessas regras. Isso é uma infração. Então, não cumpriu o que essas regras exigem que seja cumprido, você está passivo de ser notificado. E aí, vamos entender melhor essa teoria sobre multa e auto de infração. O auto de infração é um breve resumo do que foi visto de irregular com a sua documentação ou com sua embarcação. Ok? Esse é um auto de infração. Ou com a própria conduta. Já a multa é quando é feito o auto de infração, passa os 15 dias corridos e você não apresenta nenhuma defesa, não comparece. Após feito perder esse prazo importantíssimo de defesa, você não deu a mínima. Agora o seu caso será levado a uma esfera superior, normalmente o próprio comando da capitania, o capitão, ele vai avaliar o que aconteceu e vai arbitrar uma penalidade, uma multa, que pode ser suspensão da sua chá, como pode ser também uma multa que envolva quantias, dinheiro. E algo que realmente diferente da situação com automóveis, o Denatran, onde ele informa, se você passar no semáforo vermelho, você receberá uma multa de X. Já na situação marítima, existem as categorias, existe o mínimo e o máximo.
cabendo ao comando, ou quem aplica as multas, poder arbitrar se ela vai ser um pouco mais leve, média ou pesada. Ok? Então, imagine o que é você ter que pagar uma penalidade a cargo do julgamento realmente que se fizer por parte do comando. Então, para que isso minimize, realmente compareça, se justifique, procure mostrar que você cometeu aquele deslize, mas realmente não quer mais fazer aquilo, fez, não se ateve, achou que aquilo não era tão importante. Realmente, compareça, vá lá, fale, o pessoal realmente o principal objetivo não é multar, o principal objetivo é gerar segurança. E aí, no caso de reincidência, a sua situação só vai piorar. Então, imagine você tem uma multa porque está sem documento. E aí, quando é na semana que vem, você recebe uma outra multa e você continua sem documento. No mês que vem, você recebe uma outra multa que você, mais uma vez, esqueceu o seguro obrigatório e o documento. Pô, peraí, você não está contribuindo com o trabalho, com a segurança e com a transparência do processo. Então, vamos notificar e não vai ser leve essa tua notificação, ok? Essa tua multa. Podendo ter a suspensão, né, por 12 meses da habilitação, principalmente no caso de reincidência. Os principais documentos que deve se portar com a embarcação, apesar de a lista de documentos a se portar ela ser um pouco maior do que o dia a dia informa, mas você verifique aqui as informações que eles exigem, mas no dia a dia o que você vai se preocupar é com o seu TIR dentro da validade, sua habilitação e o seguro obrigatório. Esses são os documentos que você vai estar aportando. Por quê? O termo de responsabilidade você já assinou quando deu entrada na sua documentação. Você deixa eu verificar mais. Estado de conservação, excesso de lotação. Basicamente, você percebe que outros pontos eles são colocados aqui, mas tudo se resume a o TIA, seguro e a sua habilitação, ok? O termo de estabilidade já está assinado e já está lá na Capitania dos Portos. Áreas seletivas, né? Basicamente é a área normalmente para que possa se navegar. Uma navegação, pessoal, é diferente de passar por aquela região. Uma coisa é você está fazendo a aproximação de uma praia em numa linha perpendicular, que é 90 graus. Outra coisa é você estar numa linha paralela com uma praia, navegando. Então, essa área seletiva é para essa linha paralela, 200 metros para embarcação a motor e 100 metros para embarcação a vela. Mas se eu tiver com embarcação a motor, eu vou me aproximando de uma margem em marcha lenta, no caso até no máximo 3 nós, isso não quer dizer que eu estou fazendo nada de errado. Óbvio, tenho que ter todo cuidado com banhistas, pedras, mergulhadores, crianças e tudo mais. Como eu estou numa área que não é minha, eu estou invadindo uma área, então eu quadruplico, eu aumento realmente muito mais a minha atenção. Como eu comentei, a aproximação no máximo são 3 nós. Um nó, pessoal, é igual a 1 milha náutica por hora. Isso é um nó. Então vamos fazer uma conta rápida, em média 5 km por hora é o máximo. E o máximo, ele não é nunca para ser atingido. Então o bom é que esteja bem lento realmente para gerar segurança aos banhistas. É proibido fundear, pessoal, em entrada e saída de portos, menos de 200 metros de área militar, menos de 500 metros de plataforma de petróleo, canais estreitos. Então, resumo, bom senso. Local reservado para banhista, área de adjacente da praia. Então, basicamente, tudo isso ele vem a ser proibido. O fundear é parar a embarcação, jogar âncora, né? Soltar ferro.
Tipos de navegação nós já conversamos. Registro da embarcação, nós já conversamos a respeito da situação do Tribunal Marítimo, que é o caso do registro, né? Nós temos um prazo de 15 dias contados a partir da emissão do documento de aquisição para poder transferir a embarcação, né? Isso no caso de um equipamento novo. No caso do equipamento usado, eu tenho 15 dias para também documentar. O detalhe, mesmo com equipamento novo, eu não posso ir navegar com uma nota fiscal. Todo o processo de cadastro tem que ser feito antes da primeira navegação. Então, escolher um nome para aquela embarcação, aplicar a numeração, cumprir emitir os termos de responsabilidade, e aí sim eu posso ir, mesmo com uma ressalva nada mais é do que um documento provisório, que explica que já foi tomado todas as medidas a respeito da regulação daquela embarcação. Porém, ao comprar uma usada, eu tenho 15. O novo, eu também tenho 15. Passando esse prazo, eu vou pagar uma multa. Tudo bem que não são multas relevadíssimas, mas é uma multa, é uma penalidade. Então, o bom é que você realmente, em menos de 15 dias, vá lá e regularize aquela embarcação, colocando o seu nome. A apreensão. Que situação eu posso ter minha embarcação apreendida? Eu estou navegando numa área que ela não é classificada, ela está sem documento, ela foi utilizada para prática de crime, ela está sem a iluminação prevista no RIPEAM, ela está em péssimo estado de conservação, interromper a segradura e por aí vai. Então, basicamente, eu posso ter minha embarcação apreendida no descumprimento das regras, ok? Então, basicamente, nós finalizamos a respeito do RIPEAM e, por último, nós fechamos com algumas regras que toda embarcação deve obedecer às regras, não é permitido lançar ancroferro em locais que possam prejudicar o tráfego, perigo de acidentes com pessoas que estejam na água, luz de navegação prevista no RIPEAM, não fazer marolas desnecessárias em áreas restritas ou de congestionamento de embarcações. Então, basicamente, existe uma regra geral e a parte boa. O bom desse conteúdo que eu estou passando para vocês é ter um conhecimento amplo, né? É entender, não tem o que decorar, é entender, porque regra é para você saber processar no ato da navegação. Você não vai estar com um livro decorando ou coisa do tipo as regras, ok? E no caso de uma dúvida da regra, você vai lá na norma 3 e estuda e faz sua defesa ou ao mesmo tempo apresenta a um infrator que ele está descumprindo algumas regras de segurança, tá bom? Então vamos finalizar por aqui e obrigado por ter a paciência de ouvir as minhas explanações a respeito desse tópico. Um abraço e até o próximo vídeo.